São Paulo tem mais um desfalque de última hora para a decisão contra o Vasco. Porém, também tem novidade boa aí para o jogo de hoje e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo, meu parceiro. Domingão aí, dia de São Paulo em campo, São Paulo e Vasco, Vasco e São Paulo, né, já que o jogo é fora de casa. Mas antes, cara, eu quero comentar um negócio com vocês que não tem como não comentar, né, cara? Que é brincadeira de mau gosto. Ontem, não sei se vocês viram, né? No jogo do Flamengo Sport, teve um lance curioso que foi o seguinte: o Everton Araújo, jogador do Flamengo, né? Foi expulso, rapaz, no lance ali que vinha acontecendo com bastante recorrência, podemos dizer assim, né? Só nos últimos tempos aí, né? Teve aquele lance lá do Andreas Pereira em cima do Marcos Antônio no choque, aquele escândalo que foi a arbitragem naquele jogo. Aí depois, na semana passada, a gente teve Palmeiras e Cruzeiro, que o Gustavo Gomes não foi expulso, né? Naquele lance lá, foi no Wanderson, né? Que ele até saiu machucado depois. E ontem, rapaz, teve um lance também muito semelhante do Everton Araújo, do Flamengo, em cima do jogador do Sport. É aquele negócio, né? O Andreas Pereira não foi expulso no jogo contra o São Paulo, o Gustavo Gomes não foi expulso contra o Cruzeiro e o Everton Araújo foi expulso ontem contra o Sport. É incrível como, além da arbitragem no Brasil ser muito ruim, tipo assim, não tem critério nenhum, né, cara? Tivesse só no critério, já seria um passo importante aí, né, para a arbitragem não ser tão ruim como é. Entendeu? Aí acontece lá o lance do Andrés Pereira e Marcos Antônio, não é expulso, só amarelo. Aí tem o lance do Gustavo Gomes, amarelo. Aí, ontem, do nada, o árbitro vai lá e expulsa o Everton Araújo, que eu acho correto, tá? Eu não tenho essa opinião de cara, não. Mas aí o cara pegou na bola primeiro, dane-se o cara pegou na bola primeiro. Aí pega na bola primeiro, pode arrebentar canela, tornozelo, voadora, qualquer coisa. É óbvio que não é assim, né? E desses 3 lances aí que eu falei, né, cara, o pior de todos foi o do Gustavo Gomes no Wanderson do Cruzeiro na semana passada, né? Aí não foi expulso, né? Porque o juiz ficou com medo de expulsar o Gustavo Gomes dentro do Allianz Parque, né? Pipocou e ficou com medo aí de expulsar. Cara, a arbitragem no Brasil é um lixo, cara, uma vergonha, entendeu? Uma vergonha aí. E o lance do Gustavo Gomes, se você pegar os 3 lances, ele é onde tem mais espaço, né? Ele vai na bola, aí tipo assim, onde tem mais espaço da bola pra perna do jogador. É o do Gustavo Gomes no Wanderson. Tipo assim, ele tinha muito tempo ali para pelo menos fazer o movimento de recolher a perna. Mas ele não faz esse movimento, irmão, em nenhum momento. Né? Ele vai na bola e deixa o pé lá para pegar o jogador do Cruzeiro. E, tipo assim, cara, foi 3 lances bem semelhantes, né? O do Gustavo Gomes, o do Andrés e o do Everton Araújo. E os 2 do Palmeiras não foi expulso, só o do Flamengo, né? Curioso aí, né? É uma piada a arbitragem no Brasil, cara. Um negócio lamentável. E é assim, cara. Sim, acontece um lance aqui, o árbitro dá amarela, amanhã acontece o mesmo lance, um lance semelhante, é vermelho. Cara, é incrível. A impressão que dá, né? Ou é assim mesmo, não sei. É que, irmão, cada árbitro ali, o cara acorda, vai lá apitar o jogo dele, ele apita do jeito que ele bem entender, e é isso que acabou. E acabou. Parece que não tem regra, não tem critério, não tem um padrão, não tem nada. O cara, irmão, é a opinião dele, o que ele achar ali que é e acabou. Entendeu? Porque todo dia, irmão, toda rodada é lances semelhantes com marcações diferentes. Entendeu? Não tem, irmão, critério, não tem nada. Tipo assim, cada um apita do seu jeito. E é isso. Queria muito, né, cara, que a CBF pegasse, né? Pega lá o árbitro do jogo São Paulo e Palmeiras, pega o árbitro do jogo Palmeiras e Cruzeiro e pega o árbitro de ontem, Sport Flamengo, botar os 3 na mesa, para os 3 conversar e eles explicar que marcações bizarras são essas. Entendeu? Bizarro, mano. Negócio assim, inacreditável aí. Entendeu? Inacreditável aí. Bom, e outra, né? Esse lance que o Everton Araújo foi expulso, tá, cara? Se você for olhar o lance do Gustavo Gomes no jogo contra o Cruzeiro, é muito pior, tem comparação muito pior do que o do Everton Araújo ontem. Entendeu? Cara, olha, nós tá perdido, viu, rapaziada? Nós tá literalmente perdido. É bizarro no nível assim que não tem explicação, mano. Não tem explicação. Pra gente emendar logo pra acabar com esse assunto, rapaz, olha quem apareceu aí. Quem, Gabriel? Ele mesmo, né? Que tava sumido aí, né? Devia ficar muito mais tempo sumido, mas a gente sabe como é que funciona a CBF. E ele já tá de volta, já tava no jogo ontem, Mirassol e Botafogo, que aconteceu ontem no sábado 0x0. Né? O Ramon Abate Abel, ele mesmo, né? Que teve lá
uma das arbitragens mais bizonhas que a gente viu nos últimos anos em São Paulo e Palmeiras. Ontem já estava no jogo do Mirassol contra o Botafogo. De uma forma meio discreta. Por quê? Olha só. O Ramon Abate Abel, ele foi, tá? Aí o AVAR 2, que é assim que ele chama, entendeu? O cara tava na cabine do VAR desse jogo de ontem, Mirassol e Botafogo. Ele não apitou o jogo, ele era o AVAR 2, né? AVAR 2, não faço a menor ideia qual a utilidade desse rapaz, né? Porque se você for pegar, tu entra no site da CBF, aí tu pega lá os jogos, tem esse quadro de arbitragem. Aí tem 13, 15 pessoas na arbitragem, entendeu? O árbitro de campo, bandeirinha, aí tem o VAR, o AVAR não sei o quê, o AVAR não sei de onde, auxiliar não sei o quê. Tem 13, 15 caras na arbitragem, é um negócio bizarro, né? E é tão ruim assim com tanta gente, pra você ver como é que é. E o Ramon Abate Abel era o AVAR 2 do jogo entre Mirassol e Botafogo, né? Então passou o quê? Um mês aí do escândalo, do absurdo, e o Cidadão já estava ontem no jogo do Mirassol contra o Botafogo. O que me é estranho é o seguinte, o porquê que ele voltou, né, foi o primeiro jogo dele aí, né, pelo menos jogo de Série A, né, porque ele estava tendo um jogo aí do Catarinense de não sei o que, né, acho que é de segunda divisão, enfim, de Série A é o primeiro jogo dele. Por que o Ramon Abate Abel não apitou o jogo, foi o árbitro do campo, e colocaram ele no AVAR 2? Qual a explicação? Aí eu vou olhar aqui, rapaz. Vocês sabem qual foi o último jogo que o Ramon Abate Abel estava no VAR? Vocês sabem? Tem 5 anos, tá? O último jogo que o Ramon Abate Abel esteve no VAR foi em 2020. Tem 5 anos, tá? 5 anos que o Ramon Abate Abel não ficava no VAR, tá? A última vez foi em 2020. Aí o cara faz o que faz no jogo do São Paulo, né? Aí a CBF põe ele um pouquinho na geladeira, esconde ele um pouquinho, o cara volta um mês, né? E aparece no AVAR 2 do jogo do Mirassol contra o Botafogo. Não é meio estranho um negócio desse, cara? É aquele negócio, né, cara? Comendo pelas beiradas, né? Vamos deixar ele aqui no AVAR 2 do jogo do Mirassol e Botafogo. Aí vamos por aqui, depois põe ele ali, depois já tá pintando o jogo de novo. É uma brincadeira de mau gosto, né, cara? É uma palhaçada. Assim, rapaziada, queria voltar a pintar algum momento da Série A, né? A gente sabe, né? Assim, quem esperava que ele não fosse, o cara vai ser banido aí, não vai, né? Gente, não vamos ser trouxa também. A única exigência que eu falei aqui, ó, só vou ficar tranquilo e esquecer esse assunto quando o STJD punir, né? Porque tá lá, vai ter o julgamento, sei lá quanto que vai ter, né? E que ele não apite mais jogos do São Paulo. É as únicas duas coisas que eu quero. Não sei se ele vai pegar um gancho, sinceramente. Já acreditei mais que ele ia pegar esse gancho aí, mas olha, ficou um mês, aí voltou já. Ai, viu, cara, te contar um negócio aí, né? Só espero que ele nunca mais repita o jogo do São Paulo. Isso aí, né? Porque esperar alguma coisa de STJD, não dá, né? Não dá. Você sabe muito bem como é que é. Vocês viram agora o caso do Bruno Henrique aí, né? Nem punido foi, entendeu? Né? Por isso é um ridículo que teve, né, cara? Pô, teve aquela vez lá em 2009, né, que o São Paulo ia ser tetracampeão brasileiro, punir um monte de jogador do São Paulo, cara, isso já deu também outra vergonha, né, tipo assim, não dá pra você esperar muita coisa dele também, né. Enfim, meu parceiro, vamos mudar de assunto aqui, tá? Hoje é domingo, tem Vasco e São Paulo, tá? Tinha que falar sobre essa arbitragem, não tinha como não falar, tá? Não tem como não falar, tem jeito. Agora vamos falar do que importa aí, não que a arbitragem não importa, né, mas evidentemente que menos. Hoje tem Vasco e São Paulo. São Paulo ontem no sábado fez o último treino na Barra Funda e depois viajou aí pro Rio de Janeiro, né, para enfrentar o Vasco lá em São Januário hoje. E temos aqui informações, tá? Temos novo desfalque, temos algumas novidades aí interessantes para esse jogo. Vamos lá. Ó. O São Paulo finalizou neste sábado a preparação para a partida contra o Vasco, que acontece hoje. Jogo aí pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a atividade, a delegação seguiu viagem para o Rio de Janeiro, onde passará a noite. Recuperado de uma lesão muscular, o zagueiro Rafael Tolói deverá ser a grande novidade na lista de relacionados. Ele foi desfalque aí, né, cara? Desde o jogo do Ceará, que foi o jogo que ele se machucou, ele já é desfalque aí, tá? Por outro lado, o Cédric Soares segue como desfalque para a partida. O lateral direito evoluiu no tratamento, né? Uma fratura que ele tem aí no dedo, né, do pé direito. Ele evoluiu na sua recuperação, mas ainda segue de fora, tá? Ainda é desfalque para esse jogo de hoje contra a equipe do Vasco, tá bom?
Aí, rapaziada, o que acontece? A gente também não tem. Aí, o Rodriguinho, né? O Rodriguinho também não vai jogar. Tá aí, ó. O meu Rodriguinho com dores no joelho direito, permaneceu no refis e não foi relacionado. Tá? Então, o Rodriguinho com dores no joelho direito, nem sequer viajou pro Rio, né? Ficou em São Paulo, no refis, fazendo trabalho aí na Barra Funda. Mais um que antes do jogo não tá disponível porque se machucou, não se machucou, não teve lesão. Lesão por enquanto, né? Sentindo dores aí no joelho direito. A Gabriel Rodrigues tá mal, meu filho. A questão não é quem é. Não tô perguntando, não quero saber quem é. A questão é que é mais um jogo que a gente tem mais de um problema de última hora. É todo jogo, irmão. São Paulo fechar a preparação para enfrentar não sei quem. Né? Não sei quem sentiu não sei o quê. Não sei quem se machucou. Sempre assim. Né? Então, todo jogo que tem, no último treino ali o cara se machuca. Entendeu? E dessa vez foi o Rodriguinho com dores no joelho direito. Mais um, né? Mais um aí é impressionante contra os jogadores de São Paulo que se machucam. Cara, é um negócio assim que não tem explicação nenhuma, né? Explicação nenhuma aí, né? Deve ser a preparação física, né? Alguma coisa desse tipo aí, porque outra explicação não tem, né? Enfim. Quais novidades, Gabriel? Tá aí as novidades. Ó. O Crespo tem aí novidades na lista de relacionados. São 3 atletas que ajudaram o Sub-20 a se classificar para a final do Campeonato Paulista da categoria, que é o Pedro Ferreira, o Paulinho e o Luca, tá? Então são as 3 novidades para o jogo de hoje. Pedro Ferreira, né, que é meia, camisa 10. Paulinho, né, que é centroavante, atacante, no ataque pode jogar em todas as funções. E o Luca, que é mais um ponta ali, não? Ponta, o segundo atacante. Aí são as 3 novidades que a gente tem para esse jogo aí de hoje. O Luca tem um tempinho que ele não é relacionado já, né, cara? Nem vamos lembrar agora de cabeça qual foi o último jogo que ele foi pro banco. O Pedro Ferreira, nem sei se ele já foi relacionado, talvez, né, seja o primeiro jogo dele. E o Paulinho já estava no jogo contra o Mirassol, né? O Paulinho foi pro banco contra o Mirassol, acabou que não entrou, né? Aí no jogo contra o Bahia, que foi o jogo seguinte, ele já não estava, né? Já não foi relacionado. E hoje, pro jogo contra o Vasco, o Paulinho retorna pro banco de reservas aí. Vamos ver se o Crespo aí vai dar chance para um dos 3, né? Vamos ver, né? Se ele vai dar aí chance para alguns dos garotos aí, né? Enfim, vamos aguardar. Bom, seguinte, rapaziada, vamos mudar de assunto aqui agora, tá? Um assunto aqui que repercutiu bastante, meu parceiro, foi o seguinte. Antes, tá? Só para encerrar aqui. Só para encerrar aqui o assunto, né? Que acabei pulando etapas aqui, né? Só para encerrar. O Mike tá suspenso e o Luciano também tá? Aí o Marcelo Braga do GE colocou aqui, né? Que quem disputa a vaga do Luciano hoje é o Tapia ou Ferreirinha. O Rigoni corre por fora, tá? Então o Rigoni, deixa ele de lado um pouquinho. Quem tá disputando a vaga aí é Ferreirinha ou Tapia, tá? Então Ferreirinha ou Tapia, um dos dois vão fazer dupla de ataque com o Lucas. Já que o Luciano tá fora aí porque tá suspenso, né? Só pra gente encerrar esse assunto aí, tá? Agora sim vamos falar aqui sobre um assunto que repercutiu muito aí, que foi uma matéria que o GE fez, tá? Fez uma matéria aqui com 100 jornalistas, tá? Tá, Gabriel, e daí? 100 jornalistas, foi a matéria que o GE fez, com um tema, uma pergunta simples. Luciano é ídolo ou não? O GE ouviu nessa semana a resposta de 100 jornalistas para essa pergunta. Foram consultados 50 profissionais da Globo e mais 50 de outros veículos. Nessa lista, conta com repórter, tá? Comentarista, narradores, influencers e outros profissionais da mídia, tá? Então foram os critérios aí, né, dessa lista, né, cara, que fez aí o Globoesporte.com, tá? Aí o que acontece? Foram perguntados para 100 jornalistas, né? Aí como eu comentou, né, no meio tá comentarista, repórter, narrador, né, influencer também, né, tem uma galera aí no meio. Aí perguntaram para essas 100 pessoas foram perguntadas, 63 votaram que sim, né? O Luciano aí, votaram não, deram a resposta, né? 63 aí deram a resposta que sim, o Luciano é ídolo, e outros 37 disseram que o Luciano não é ídolo, tá? Foi essa pesquisa aí que fez o Globoesporte.com. Isso aqui me chama a atenção porque
antes de eu dar minha opinião. É que é o seguinte, o Luciano é ídolo ou não? Só tem uma pessoa que pode definir quem é ídolo ou quem não é. Quem, Gabriel? O torcedor. Eu, você e, o torcedor, e todos os torcedores do São Paulo. Se eu perguntar para 1 milhão de torcedores, aí beleza. Agora, o GE perguntou aí para narradores, tá? Narradores, comentaristas. Esses caras torcem pro São Paulo? Porque assim, se eles não torcem pro São Paulo, eles meio que não têm uma opinião inválida, porque quem decide quem é ídolo ou não é o torcedor. Entendeu? Não é o clube que determina quem é ídolo. Óbvio que tem os ídolos do clube, né? Mas tem os ídolos também dos torcedores. Entendeu? Então, assim, quem determina quem é ídolo ou não, cara, é o torcedor. Ele que vai falar. O cara pode ser meu ídolo, pra você não pode ser. Pode ser pra você e pode não ser pra mim. Então, tipo assim, é algo meio que eu, né? Tipo assim, não sei se dá pra levar tão a sério, tão ao pé da letra isso aqui, porque, cara, quem decide quem é ídolo ou não é o torcedor. Se o cara falar sim, ele é meu ídolo, ele é ídolo e acabou. Se eu falar que não é, não é. Eu adoro o Luciano, já defendi ele aqui várias e várias vezes, tá? Não acho que ele tem que ir embora, acho ele importantíssimo. Pô, bom, quem conhece aqui o canal sabe, eu defendo o Luciano aqui e muito. Só que eu não acho que ele é ídolo, acho que ele é um jogador muito importante, tem que seguir no São Paulo, mas pra mim, ele não é ídolo, tá? Pra mim, ele não é ídolo, tá? É a minha opinião. Entendeu? E se você acha que ele é ídolo, tá tudo certo. Como eu falei, quem decide é o torcedor. Por isso que essa pesquisa aqui eu fiquei meio com o pé atrás de explicar. Quem são os jornalistas? Quem são os narradores? Como eles são os São Paulinos? Porque o cara que é corintiano, ele, pô, esse cara não tem credibilidade pra falar quem é ídolo e quem não é do São Paulo, né? Porque ídolo é do torcedor, tá? Por isso que eu tô falando que quem tem que dar opinião é o torcedor, porque é ele que sabe se o cara é ídolo ou não, né? Enfim. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.